surgiu o teste pra Caboclo? Caboclo foi em final de 2003. Mas isso no Rio ou aqui em São Paulo? No Rio. É. Mas eles vieram, né, teve um produtor de elenco que primeiro eles tentaram encontrar alguém lá do cast da Globo que pudesse fazer esse personagem, acabou que eles acharam que tinham que buscar um ator novo e começaram a ir atrás, e eu tinha um produtor de elenco que chama-se Nelsinho Fonseca, que também é muito meu amigo hoje. Ele foi, quando ele foi, visitou várias agências que tinham casting de atores, e tava lá o meu material. E aí, foi engraçado que ele me diz até hoje, ele fala assim, cara, Malvino, quando eu entrei na sala, eu vi todas as fotos dos atores, eu bati a cara na sua, falei assim, cara, eu achei o Tobias, cadê o material dele? Aí o agente, né, que é meu agente até hoje, falou assim, não, peraí, eu tenho outros atores aqui também, ele é muito bom também, mas eu também tenho outros pra te mostrar, não quero te mostrar só ele, não. Ele falou, não. Eu quero primeiro ver ele. Tem um material de vídeo dele? Ah, tem, mostra aí. Ele mostrou, eu tinha uma cena minha, aí ele olhou, não quero ver mais nenhum. É ele mesmo. Tobias, tá Tobias. Aí eu fiz os testes, claro, obviamente eu fiz primeiro um teste lá no Jardim Botânico, né? Um pré-teste de vídeo com vários outros atores, inclusive foi nesse teste que eu conheci o Heriberto Leão, que é muito meu amigo. É meu irmãozaço, assim. Vocês bem no comecinho ali da carreira. Foi muito legal, porque eu fui fazer uma cena com ele fez o Tomé, eu fiz o Tobias. E essa novela foi muito marcante, né? Desde a primeira versão, a segunda tinha muita expectativa em cima dela. Era a volta de uma novela do Benedito, que fazia muito tempo que não vinha, né? E aí a gente, quando eu fui entrar eu fiz o teste com vários outros atores, quando eu fui entrar com o Heriberto, alguém pediu a sala emprestada, a gente foi para uma sala anexa, ficamos conversando eu e ele, e criou uma sintonia ali entre mim e o Heriberto muito legal. Quando a gente foi entrar na sala antes, ele me parou assim, olhou para mim, Malvino, é o seguinte, presta atenção, você vai ser o Tobias e eu vou ser o Tomé. Nossa, não acredito. Já tá escrito. Dito e feito. E assim foi. Depois a gente fez outro teste lá já nos estúdios da Globo, caracterizado, com outros atores também. E a mesma coisa, escuta o que eu tô te falando. Somos nós e acabou. Vambora. Aí você ligou pros seus pais. Sabe Eu aquele falei um assim, ano lá que eu falei? Pode deixar quieto. Vão ser mais anos aí. E aí mudou a minha vida, né? Porque também... Em quanto tempo isso aconteceu? Isso eu saí de São Paulo, de Manaus para São Paulo em 2001, em janeiro de 2001, quando foi lá para dezembro, mais ou menos, de 2003, eu fiz o teste. Em janeiro de 2004, eu já estava na Cabocla, né? Que isso, então foi cara. muito pouco tempo, 3 anos, né? Sim. Em 3 anos. E ali também foi um novo momento para mim de aprendizado, porque eu era um ator muito novo ainda, com pouquíssima experiência. Então eu também fui aprendendo fazendo, na marra, que eu considero que eu fui aprendendo na marra. Quais foram os primeiros sustos que você levou de estar com gente assim muito grande? Não, eu não tive susto nenhum com relação a isso. Pelo contrário, eu fui com muita confiança, né? Mas, ao mesmo tempo, me dava muito prazer de estar ali com todos aqueles nomes que eu era fã, né? E que eu admirava tanto. Pô, a primeira cena que eu fiz com o Sebastião Vasconcelos, que fazia meu pai. Porra, sabe? Tony Ramos, Maurício Mendonça. Cara, tantos atores fantásticos, assim, sabe? Patrícia Pilar. Maravilhosa. Era assim, eu me sentia muito feliz ali de estar contracenando com toda aquela galera ali, com tanta experiência, né? Sim. E de eu ter muita admiração por eles. Pra mim foi fantástico. Mas ali, pra mim, eu falei assim, cara, eu tô aqui também, eu não posso perder essa oportunidade. Sim. Continua a estudar, se esforçar, se dedicar. Uma coisa que era muito difícil pra mim no início era como decorar aquele volume de texto. Eu já peguei um personagem muito importante, né? De cara. Então, eu não tinha tanto tempo pra me dedicar aos estudos. É de um dia pro outro, Existem técnicas de você decorar e assimilar o texto. Eu não tinha essas técnicas, né? Então, cara, eu perdia noites e noites, eu ficava sem dormir, ficava meio tenso, sabe? Era uma loucura. Foi um ano bem... E aí eu fui entendendo como melhorar essa dinâmica de assimilar o texto. Hoje eu tenho uma técnica que eu decoro muito rápido. Qual? Primeiro tem um entendimento... cada um encontra a sua, né? Primeiro eu faço o entendimento da cena inteira. Eu busco tentar entender ela, entender o porquê, qual o sentido daquela cena. Né? Porque se você não tem um sentido, já começa a querer decorar logo, você não realiza a cena. Você não tem a intenção da cena. O que é o fundamental dessa cena?
Ou tenta encontrar algumas coisas fundamentais que fazem mais importantes dessa cena. Por que você está falando aquilo? Por que você está fazendo ela? Sabe? Quando você encontra isso, você vai dar mais ênfase em alguma coisa. Né? Aquela coisa vai ter que chamar mais atenção porque aquela cena é para aquilo. Aí você começa, aí depois eu vou por partes. Eu vou pela primeira parte, segunda parte, e já vou tentando criar algumas intenções naquilo. E vou fazendo uns testes. Aí eu testo de uma maneira. Aí eu tento, às vezes... Tá, eu acho que ficou legal assim, mas... Isso mais na voz ou no corpo junto? Na intenção, às vezes também criando já uma dinâmica, mesmo que essa dinâmica mude na cena, a gente já sabe mais ou menos, você já sabe onde vai ser a cena. Sim. Né? Se A cena vai ser num cenário contra a tal. pessoa. Se a novela já estreou, eu já sei como é o cenário, eu já sei o que eu posso já pré-usar daquele cenário. Obviamente, quando eu for lá, o diretor pode fazer uma marcação completamente diferente da minha. Não importa, mas eu já tenho uma base. Uhum. E eu posso sugerir também, né? E aí eu já tenho aquela base formada. Mas eu não posso engessar ela. Eu tenho que deixar livre para mudar. Sim. Né? E quanto mais você tem o texto decorado, mais livre você fica para conseguir absorver um novo tom. De dar um novo tom para aquilo. E também ouvir o teu parceiro. Porque se você tá só preso no que você criou, você não ouve ele. O cara te dá uma... Para você não rebate da mesma maneira. Você rebate errado. Aí fica uma cena dissonante. Por isso que às vezes ensaiam, né? No camarim antes de passar. Mas mesmo com ensaio, muitas vezes tem atores que ficam muito imbuídos do que ele construiu E não e não trocam, né? E é ruim quando isso acontece. É muito legal quando há o jogo se estabelece. Sim. Né? E aí, bom, no final, depois que eu passo muitas vezes, eu tento passar a cena inteira. Se eu tiver muito cansado, eu gravo. Que aí eu gravo a cena, eu boto inclusive a intenção dos meus parceiros, porque eu já sei mais ou menos como é a voz deles, assim. Eu imito um pouco. Qual é que é? Tobias. Eu imito um pouquinho. Qual é? Você sabe a história do qual é que é, hein? Não. Tá... É o meme da Carolina Dickman. É o meme da Carolina Dickman. Que a gente... eu não sei de onde veio a brincadeira que começou nossa, mas depois disso a Globo postou um meme falando que Não, já tinham algumas pessoas comentando Falando. no Twitter. E aí, depois disso, a Globo postou, tipo, cena da Carol em várias novelas. Todas as personagens dela, assim. E aí, a legenda é assim, a gente não sabe o que tava acontecendo na cena, mas com certeza a Carol tava falando, qual é que é, hein? Qual é que é, hein? Porque, de Até ela alguma forma, repostou, como curtiu ela fez lá. muito adolescente, Fez. né? Ela fez... Patricinha também. Patricinha e tal. Então, sempre tem algum momento em que ela tá estressada, ou foi brigar, ou foi arrumar confusão, e aí tem o, qual é que é, hein? Qual é que é, hein? Nossa, a gente passou a nossa viagem inteira rachando de Era o nosso Não da meme da Carol, viagem. Não, Carol, a gente te cara. ama, A gente não é te que ama. você. Não, porque parece que a gente tá rindo dela e que ela falando, é... ela só faz isso, A mas não Brígida é. fala só. Não é. É porque, cara, pegaram. Pegaram e a gente escuta na voz dela. porque Caramba, não tem se ela como. fez um personagem com essa frase, qual é que é, hein? A gente Já escutou foi, né? em todo. E não é o jeito dela esse? Qual é que é, hein? Qual é que é, hein? Hein, Tobias? Eu já fiz par romântico com ela. Foi Sim. muito legal, cara. Você era o filho da Griselda? Da É Griselda. verdade. Novela Ela me maravilhosa. fez sofrer muito. Griselda Leo, não. como é o nome dela? Leona. Leona. Tava tentando ela é lembrar. Leona? aqui. Leona. Era, Leona? Qual é que é, hein? lembro. Porque ela ficava com o lutador. Lutador. É Leona, Olha, Leona. E abandonava você e o filho. Olha aqui. Aquela que começa... Bacana, cara. Essa é a Griselda que era o Pereirão, não? Ah. É, né? É. E Baita tinha novela, acabou de a Tereza Foi, reprisar. reprisou Cristina. também. Tereza Cristina, Cristiane O Torlone. Clô era essa Nossa, personagem. que elenco, hein? É. Como é que foi fazer essa Pô, novela? maravilhoso. Criei grandes amigos ali, né? Foi muito legal. Assim, novela divertida pra caramba. Direção do Wolf, inclusive, também. Foi quando eu voltei a trabalhar com o Wolf pela segunda vez. Porque depois que eu fiz a peça com o Wolf, meu começo na televisão não foi com ele, entendeu? Foi com outros diretores e tudo mais, depois que eu fui fazer essa novela com ele, né? Então foi muito legal, um clima muito bom. Só tenho coisas boas a recordar. Baita novela mesmo. Lília Cabral virou minha grande amiga, né? Depois que você vira a mãe daquela lá. Pois é.
Nossa, Pois todo é. mundo fala muito bem da Lília Cabral. A Lília é fantástica. A Maravilhosa. Nani é A apaixonada Nani por ela. People, super amiga dela. É apaixonada, é doida com a Lilia, assim. Eu lembro quando ela viu a O Lilia Cerrado pela já primeira conhecia, né? O Cerrado já conhecia, mas lá É. fortalecemos a amizade. O Cerrado é muito meu amigo vez. também. Ele é muito gente boa também. Muito, muito. Baita ator também, né? Boa, muito. Nossa, Esse personagem que cara. ele fez lá, cara. Cara, depois ganhou um depois virou filme. filme, né? É. É Impressionante. verdade. Todo mundo queria um Clô. Ele roubou a cena ali. Todo mundo queria um Clô. O Alexandre Nero também, que Arrebentou. ficou gigante também nessa. Nossa, Ficou mesmo. impressionante. Porque teve um plot twist no final que não era um plot twist, né? Pois é. Mas a Dira também. É engraçado porque normalmente a novela tem o principal, né? E a galera. E essa teve muitos principais. Muitos personagens muitos. que se destacaram. Muitos que se destacaram, foi. É porque às vezes tem uma novela que é muito fechada num núcleo só, no núcleo principal. É. E aí não dá margem pros outros também É. Precisa daí todo mundo. crescerem. Mas essa novela realmente tiveram grandes personagens.